E aí, pessoal, estamos começando um vídeo informativo do Metra. Eu sou o Alexandre. Trouxemos aqui o Anderson Gomes, nosso tecnólogo em segurança do trabalho. O tema de hoje é risco psicossociais. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado. Ele vai se apresentar agora. Isso aí. Muito prazer estar aqui com vocês. Como já foi apresentado pelo Alexandre, né? Meu nome é Anderson. Eu sou tecnólogo em segurança do trabalho, mas muito antes de ser tecnólogo, eu sou técnico em segurança do trabalho e já atuo na área de segurança sem parar dentro de empresas nos últimos 23 anos, né? É, Já atuei dentro de vários ramos da indústria, como, por exemplo, frigoríficos, laticínios, estabelecimentos de saúde, mineração, indústria automobilística, indústrias da área de manutenção elétrica, manutenção mecânica de grande porte, fabricação de alumínio, fertilizantes, refratários, né? Então, tem aí uma grande experiência dentro desses ambientes. No entanto, sempre convivi com esses fatores psicossociais, mas nunca dei muita atenção. Porém, ao investigar alguns acidentes, né, rebobinando a fita aí na minha mente, né, sobre alguns acidentes, eu percebi que o fator psicossocial ele estava realmente presente em pelo menos dois rápidos casos aqui que eu posso me lembrar e trazer para o pessoal que está aí assistindo, né? No primeiro caso, numa época em que eu trabalhei num frigorífico, teve um trabalhador, um desossador de extrema habilidade, trabalhando numa mesa de desossa, uma bancada equivalente aí à pia de uma casa, né? Porém uma bancada de inox dentro de um frigorífico, e ele estava fazendo a desossa e a faca escapou e bateu próximo aqui do olho dele, acima aqui do supercílio dele, né? E aí na investigação, conversando com ele, né? Ele estava meio abatido, eu notei que ele estava muito nervoso sobre aquela situação que tinha acontecido. E aí eu perguntei para ele, né? No que você estava pensando na hora que o acidente aconteceu? Eu falei assim, rapaz, essa noite eu não dormi bem, minha esposa tá grávida, tá com pré-eclâmpsia, tá com risco de perder o neném, e na hora eu estava pensando só nisso. Então, um fator externo entrou como um contribuinte para esse acidente. Eu não posso determinar que foi a causa principal, a causa determinante, até pelo tempo que isso já faz mais de 20 anos, mas a gente consegue perceber aí o fator psicológico ligado, né? E um outro acidente, dessa vez um mais grave, infelizmente um acidente fatal, onde um trabalhador, um eletricista de 20 e poucos anos, teve uma discussão bem acalorada com um superior hierárquico, até uma mulher, e essa mulher rebaixou ele, né? Como diz o outro, colocou ele para baixo dos cachorros, né? Na frente de todo mundo. E logo em seguida ele foi trabalhar. Passado coisa de mais de 1 hora e meia, mais ou menos, ele estava fazendo a atividade dele. Ele estava com a respiração muito acelerada, um caso típico de ansiedade mesmo, pela questão nervosa envolvida, né, questão psicológica envolvida nessa discussão. E como ele tinha acabado de almoçar, ele broncoaspirou a comida que ele tinha acabado de comer, sufocou, teve uma parada respiratória e logo em seguida uma parada cardíaca e morreu, né? Então, também não posso dizer que foi uma causa determinante, mas eu posso afirmar que é uma causa, no mínimo, contribuinte para que isso aconteça, né? Então, diante disso, né, esse termo, né, psicossocial, ele foi trazido de uma maneira muito inteligente, né? Primeiramente, ele foi trazido em algumas normas específicas, né? Ele é um termo já muito usado na NR17, já há muito tempo, né? Características psicofisiológicas, né? Porém, primeiro ele saiu lá na NR10, uma norma de trabalhos com eletricidade. Depois ele foi para 33, trabalhos em espaço confinado. Depois ele foi para 35, trabalhos em altura, né? E aí sempre levando em consideração o seguinte, o trabalhador para fazer essas atividades tem que estar apto e tem que fazer exames que determinem as características psicossociais, né, os riscos psicossociais da atividade dele. Então, primeiramente, o médico avaliar essas questões psicossociais, né, nessas 3 normas. Porém, agora, no último ano, né, em 2024, o governo editou a NR número 1, que é uma norma de disposições gerais, que inclusive estabelece a obrigatoriedade da elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. E aí, na edição dessa norma, ele colocou um item, que até vou ler aqui, peço desculpa a vocês por estar lendo, porque ele é grande, mas é o item 1.5.3.1.4,
que diz que o gerenciamento de riscos deve levar em consideração, obviamente, aqueles riscos que a gente já conhece, físico, químico, biológico e de acidentes, mas também fatores ergonômicos, que antigamente, para quem se lembra aí no PPRA, ele não era nem citado. Fator ergonômico passou a ser uma realidade do PGR e fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, diante disso, né, as empresas passaram a ser obrigadas, agora a partir do mês de maio desse ano, de 2025, a fazer esse levantamento. Né? E isso está causando uma grande comoção aí de como deve ser feito. Né? Certo, as empresas estão muito preocupadas mesmo, visto que algumas delas estão começando a se adequar ao PGR novo, né? Elas estão tendo que lidar com um risco, digamos que assim, invisível, né? Hoje no sistema Metra, Anderson, você consegue cadastrar o risco personalizado, seja ele em qualquer grupo de risco. Seria viável cadastrar o risco psicossocial no grupo ergonômico? Olha, diante até dessa introdução que eu acabei de falar, né? Eu não consigo ver um outro lugar melhor para que esse risco esteja, visto que já na própria NR17, que é uma norma de ergonomia, fala de características psicofisiológicas, né? E as outras normas, como por exemplo a NR1, a NR10, a NR12 e tantas outras, elas falam de itens como a organização do trabalho. Talvez algumas pessoas pensem que é só em arrumar o local de trabalho. Certo. Mas não é isso. Nós estamos falando de ritmo de trabalho, nós estamos falando de conduta de relacionamento entre as pessoas, nós estamos falando de vários fatores que influenciam a organização para que o trabalho seja feito. Então, eu não vejo um lugar melhor para que esse risco, esses fatores psicossociais, possam estar locados dentro do sistema. Riscos ergonômicos. Entendi. Depois que cadastrou os riscos, quais seriam os próximos caminhos que deve ser feito? Bom, foi feito o cadastro, então levantou lá o risco psicossocial. Mas de onde veio essa informação, né? Então muitas empresas elas estão com essa dúvida. Como é que eu levanto isso, né? Sim. É um risco invisível. Então, como é que eu vou saber que ele existe, né? Então, existem muitas formas de se levantar esse risco. Mas uma coisa a gente precisa deixar claro aqui, né? Jamais o sistema Metra vai indicar uma maneira individual, uma iniciativa própria de fazer esse levantamento, visto que existe uma nota técnica, número 18, do ano de 2024, do Conselho Federal de Psicologia, tem lá no item 5.3.11, dizendo que é uma atribuição dos psicólogos desenvolver estratégias de enfrentamento aos riscos psicossociais presentes no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, coloca na mão do psicólogo as estratégias até mesmo para fazer um levantamento desse, né? Obviamente, vai ter empresa que vai querer tomar a sua própria iniciativa, mas o sistema Metra não pode encorajar as empresas a fazer isso diante de uma nota técnica como essa. Mas quais são as formas, né? Quais são as estratégias que um psicólogo ou até mesmo a empresa pode acabar adotando para poder encontrar esse risco, digamos, invisível, né? Então a empresa pode fazer entrevistas, né? Só que você imagina, por exemplo, uma empresa de grande porte fazer entrevista com cada trabalhador. Então, é complexo, visando que a norma está aí, né? Em maio ela já tem que estar funcionando dentro do PGR, ou talvez um documento anexo no PGR, mas de qualquer forma tem que existir essa avaliação. Para ela iniciar uma entrevista com cada trabalhador, já é mais complexo. Então, eu tenho visto, tenho percebido, né, a criação de algumas ferramentas, como por exemplo checklists, que são formulários entregues a cada trabalhador, onde o trabalhador não se identifica, né? Então, para garantir aí que ele possa ter uma tranquilidade em se expressar, ele só coloca o setor e o nome da função dele, né? Justamente para a empresa poder ter uma ideia, qual setor tem um risco maior na questão psicossocial ou não, qual função é mais acometida pelo risco psicossocial ou não. Mas, afinal de contas, o que deve ser avaliado, por exemplo, nesse formulário? Eu vou falar algumas coisas, eu até trouxe um rascunho aqui, porque como são muitos itens, alguns questionários que eu já vi, sendo aplicado por psicólogos ou não, eles abrangem aí pelo menos 5 áreas, tá? Primeira área, é óbvio, o contexto do trabalho, ou seja, o ritmo em que a atividade é feita. A gente percebe hoje com as linhas de produção,
com as metas cada vez mais apertadas para cumprimento de prazos e cumprimentos até de atingir valores de vendas, por exemplo, os trabalhadores acabam sendo pressionados porque o ritmo de trabalho acabou aumentando, né? Sim. Obviamente, pressão por prazos, fiscalização de desempenho. Então, hoje em dia, todas as empresas, ou pelo menos a maioria, faz lá todo ano um feedback com o trabalhador para avaliar o desempenho dele. Então, existem maneiras da gente também verificar como que ele enxerga essa avaliação de desempenho. Se isso está sendo bom para a empresa enxergar esse desempenho dessa forma, ou se ela tem que mudar a forma de abordagem para enxergar o desempenho, né? O índice de conforto do trabalhador em relação ao ambiente. Olha por que esse risco tem que estar lá dentro dos riscos ergonômicos no Metra, né? Porque quando a gente fala de conforto, a gente lembra de novo da NR17, que é uma norma de ergonomia, né? Conforto, a norma já falava lá, temperatura mínima e máxima de trabalho, índice de luminosidade, índice de umidade, velocidade do ar, tudo isso reflete no conforto que o trabalhador tem. Se isso tá ruim, logicamente, na hora que ele vai responder uma pergunta como essa, ele vai bombar o questionário. Se ele tem a oportunidade de não se identificar, ele não vai ter medo disso, né? Além das condições de segurança para desempenhar a tarefa. Se ele é uma pessoa que está sempre com receio de sofrer um acidente, porque ele nota que a empresa não trata a segurança da forma como deve. Aí eu vou puxar o peixe para o meu lado, né? Então, será que essa empresa tem um Tec Segurança? Será que essa empresa permite a atuação contínua do Tec Segurança para melhoria contínua do ambiente de trabalho, melhoria contínua das condições de segurança, né? Então, isso foi só o contexto. Agora, a exigência do corpo, né? Então, esse ritmo de trabalho que ele já respondeu lá na primeira fase do questionário, ele agora vai se transformar em alguma parte do corpo dele que é mais exigida, que isso também gera uma questão de estresse para ele. Como, por exemplo, força física, ser obrigado a trabalhar de pé e não poder alternar. A gente vê muito isso, por exemplo, com caixas de supermercados, operadores de check-out, de uma maneira geral, não só supermercado. Muitos têm que trabalhar de pé o tempo inteiro, porque às vezes a própria esteira da onde os produtos vêm para passar no código de barras, no leitor do código de barras, a própria esteira ela está quebrada ou ela é manual. Então ele não consegue trabalhar sentado porque toda hora ele tem que estar lá na frente puxando isso, fazendo esforço físico. Então essa exigência de ficar de pé ou só de ficar sentado não quer dizer que só porque ele trabalha em pé o tempo inteiro que o risco ergonômico é alto. Mas também não quer dizer que só porque ele trabalha sentado que o risco ergonômico é baixo. Então tem que existir aí uma alternância. E pode ser que num formulário sendo aplicado como esse, a gente consegue enxergar que, poxa, vamos colocar ali um banco, aqueles bancos da posição semi-sentado, tipo aqueles bancos que você vê aí que dá para você apoiar no balcão de um bar, no balcão de um estabelecimento, né? Tem outras questões aí, ó, subir ou descer escadas, ser obrigado a lidar com agressividade. Às vezes a empresa ela exige do líder, dos cargos de liderança de uma maneira geral, que eles sejam mais duros para conseguir atingir os objetivos que a empresa quer. Mas a gente sabe que o relacionamento entre as pessoas hoje não é mais como era antigamente, né? Partindo do trabalho escravo, até a abolição da escravatura, até a evolução das relações do trabalho, isso mudou muito. E está em constante mudança. A geração de hoje não aceita coisas que a nossa geração, ou que a geração dos nossos pais aceitaram. Então, uma pergunta como essa vai ver que, de repente, o pessoal está pesando a mão demais para cobrar os subordinados. E também na questão de transgredir valores éticos. Muitos trabalhadores são obrigados a mentir para conseguir vender um produto, vender uma vantagem, vender um serviço, e aí você liga lá depois para reclamar que não foi entregue o que você tinha combinado e não sei o quê. E aquele trabalhador que teve que mentir para você, né? Como é que fica ele sabendo que os pais ensinaram ele a não mentir, que ele, para ser um homem bom, uma mulher boa, uma pessoa boa, ela não pode mentir, e aí chega no ambiente de trabalho, ela tem que mentir para manter o emprego. Né? Então, isso é um fator psicossocial também. Né? Além da questão, né? Vamos falar aí de novo de um teleatendimento, né? A empresa não consegue controlar isso, né? Ela não consegue controlar se um cliente vai agredir o atendente dela pelo telefone. Isso ela não consegue controlar. Mas ela pode prevenir por meio de treinamentos, por meio de sessões psicológicas,
a como o trabalhador deve reagir Suporte emocional. a um suporte emocional uma situação dessa. Então, talvez até numa situação dessa, fui agredido por um cliente. O quanto isso vai afetar o meu psicossocial depende também de uma ação da empresa, de como ela trata isso, né? Uma outra questão, muitas pessoas terminam o dia de trabalho, dor na perna, dor no braço, dor de cabeça, dor na barriga, dor de estômago por causa do estresse. Então, essas perguntas, né? Você perde o sono constantemente? Você sente dor no corpo depois que termina o serviço? Está com muita dor no pescoço? Pode não ser só uma questão postural de como a pessoa trabalha, né? De como o mobiliário dela tá. Às vezes está tudo certo na questão da NR17, na mesa, na cadeira ou na bancada que ela faz o trabalho. Às vezes está tudo certo. Mas o clima organizacional, mais uma vez, está contribuindo para que ele sinta alguma dor, né? Além disso, o trabalhador ele pode se manifestar. Qual que é a sensação que ele tem por trabalhar naquela empresa? Então, ele se sente orgulhoso daquilo que ele faz, ele se sente valorizado, ele se sente bem trabalhando onde ele trabalha, com as pessoas com as quais ele trabalha, né? Avaliar isso, porque se ele, por exemplo, tem que mentir para fazer o trabalho dele, como a gente viu na fase do segundo questionário, como é que ele vai se sentir bem? Como é que ele vai sentir orgulho daquilo que ele faz se ele tem que mentir para fazer? Né? Então, tá ligado também. Além disso, sentimentos negativos, né? Então, eu já falei como que o meu corpo fica, né? As dores que eu sinto. E como que a minha mente fica diante de todo esse universo de perguntas que foi feito, né? Eu tenho esgotamento físico no final do trabalho? Eu tenho esgotamento emocional a ponto de ter aquelas montanhas-russas emocional, né? Então, eu tô bem alegre, daqui a pouco eu tô chorando num canto, né? Indícios, né? De um quadro depressivo, de um quadro de transtorno de ansiedade. Obviamente, eu não vou aqui diagnosticar nada, né? Até porque isso é uma atribuição de psicólogo, mas só para mostrar o que isso pode desencadear, né? O que essas coisas podem desencadear. Além disso, ó, você se sente discriminado no ambiente de trabalho? Esse discriminado é por qualquer uma das questões voltadas à diversidade, que tanto está em pauta, tá, digamos, na moda hoje em dia, né? A opção sexual, a religião, a cor, a raça e tantas outras coisas, até a deficiência, né? A pessoa com algum tipo de deficiência, se ela se sente discriminada de alguma forma, por exemplo, eu também sou intérprete de Libras. E tem uma pessoa com surdez que eu conheço que processou a empresa porque na demissão não tinha um intérprete. E muito mais do que isso, em todas as reuniões que a empresa fazia para exigir novas metas, também não tinha um intérprete. Então exigiam dele uma coisa que ele nem sabia qual é porque não falavam a língua dele. Então uma coisa simples como essa, que é ter um intérprete num local de trabalho, pode caracterizar discriminação, e inclusive esse profissional com surdez ganhou a ação, né? E se ele fosse responder esse questionário, provavelmente ele ia colocar a pior sensação, a pior percepção que ele tem em relação a isso. E, obviamente, o questionário teria que ser traduzido também para ele, para que ele pudesse participar, né? Então, esses dados, né? Você avaliou aí contexto, dores físicas, dores psicológicas, sentimento que a pessoa tem por fazer aquele trabalho, sentimento positivo, tudo isso vai gerar um resultado. E aí, esse resultado final vai nortear as ações da empresa, né? Essas ações, elas podem ser mais ou menos intensivas de acordo com o resultado. Obviamente, se eu encontrar só coisas pontuais, basta eu colocar cartaz de motivação numa empresa, né? Você pode, você consegue. É muito bom você estar aqui com a gente, né? Esses dias para trás eu fui numa escola e aí estava lá no quadro de anúncios da escola com os alunos que acabaram de voltar às aulas. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos para mais um ano. Então, coisas assim estão saindo dos ambientes das escolas e indo para dentro das empresas também, porque fazem a diferença. Ontem eu estava numa empresa, tinha lá um cartaz ainda sobre o carnaval, né? Então, se você vai descansar ou se você vai pular, aproveite bem o carnaval e que você possa retornar bem do carnaval. Então, iniciativas assim mostram que a empresa se preocupa, a empresa quer saber se ele está bem, a empresa não se importa se ele vai pular o carnaval ou se ele vai para um retiro espiritual, que muitas pessoas vão.
mas a empresa quer que ele fique bem aonde ele esteja, né? Também fora do trabalho. Então, isso é muito importante, muito valioso para as empresas hoje. Certo. E tem alguma outra forma de avaliar? Sim, como já foi dito anteriormente, né? Essa avaliação, ela pode ser feita por meio de um checklist, que eu acredito ser a forma mais rápida, né, e prática de se encontrar diante de um número expressivo de trabalhadores, mas você pode fazer entrevistas individuais, uma avaliação de clima organizacional de uma maneira geral, para você tentar perceber se existe algum fator incomodando os trabalhadores, né? Porque tem empresas que você vai, que o trabalhador às vezes ele só está descontente porque a empresa não serve refeição. Tem empresas que você vê que o trabalhador está descontente porque não tem um plano de carreira, ou seja, ele entrou, mas ele não sabe para onde ele vai, qual é o horizonte que ele enxerga. E aí lá fora tem uma empresa que às vezes paga R$ 50 a mais para ele simplesmente vai, mas talvez o horizonte lá tenha sido mais claro do que nessa empresa que já investiu tempo nele, já investiu treinamento nele, né? E aí, por falar em treinamento, né, a gente tem que pensar também o seguinte: existe forma de avaliar? Sim, mas principalmente existe forma de prevenir. Muitas vezes é necessário fazer as ações de prevenção para depois medir. Porque às vezes o clima da empresa está tão ruim, está tão tenso, tem tanta pressão da empresa, tanta pressão dos encarregados, da liderança, o relacionamento entre as equipes é tão tenso que você aplicar um questionário desse já de imediato só vai levar bomba, só vai dar ruim, né? Então o ideal é que faça medidas de prevenção, algumas que eu até procurei da internet aqui, você vai encontrar em diversos sites. Tem aqui 10 medidas preventivas para evitar o risco psicossocial. E aí ele vai citando, por exemplo, promover a saúde mental. Mas o que é promover saúde mental? Poxa vida, cada mês do ano hoje em dia tem uma cor. E o mês de janeiro é branco justamente para prevenir doenças da saúde mental. Né? E como é que a empresa pode prevenir isso? Poxa, pode colocar à disposição um psicólogo, pode fazer um convênio aí com o plano de saúde, caso a empresa tenha plano de saúde, pode trazer aí palestras sobre saúde mental para o ambiente de trabalho, pode colocar uma caixinha de sugestão para o trabalhador colocar lá aquilo que desconforta ele sem ele precisar se identificar. Isso é uma medida preventiva para demonstrar que a empresa está lá aberta para ouvir o trabalhador. Além disso, a capacitação, né, o treinamento dos trabalhadores. Esse treinamento ele é bem específico, né? Então você tem que pensar no treinamento para o líder, do líder para o líder, do líder para o subordinado, do subordinado para o líder, do subordinado para o subordinado, porque as questões, por exemplo, como o assédio moral e o assédio sexual, as outras formas de violência no trabalho, que é um assunto que também já veio sendo trazido pela NR1, pela NR5 também da CIPA, obrigando a CIPA a prevenir e combater o assédio e outras formas de violência, questões como essa atrapalham o clima organizacional e aí na hora que o trabalhador vai responder, vai dar ruim também, né? Então, o treinamento para relacionamento entre pessoas é fundamental. E também uma coisa que eu tenho percebido muito, né? Treinamentos para melhoria da comunicação. E aí, nesse caso, às vezes a comunicação ela é ruim do dono da empresa para o gerente, do gerente para o líder, do líder para o subordinado. Então, é uma escadinha de comunicação ruim, né? As mudanças, elas são cada vez mais necessárias dentro das empresas, não tem como não mudar. Porém, às vezes elas acontecem tão rápido que a empresa peca em mal comunicar essas mudanças. E aí o trabalhador está lá no meio, tendo que fazer determinadas coisas que ele nem sabe de que jeito e nem por quê. Uma das coisas que determina o assédio moral, por exemplo, é a perda do significado do trabalho. Então, por que eu estou trabalhando? Ele perde isso. E aí isso pode ser configurado assédio, né? Porque o que levou a esse sentimento para ele, né? O que esse sentimento trouxe para ele e o que isso pode trazer até mesmo um acidente de trabalho, né? Para que eu trabalho? Não estou nem aí mesmo. Ele não se protege, ele não assiste, não presta atenção no treinamento, ele vai mal em todas as camadas de segurança que tem para proteger ele, e na hora que ele está executando uma atividade, por ele acreditar que o trabalho dele não tem sentido nenhum, e tudo isso pode ter começado com uma simples falha de comunicação.
né? Pode não ser um fator determinante, pode ser um fator determinante, mas enfim, tem que ser olhado por esse ponto de vista também, né? Já foi falado aqui do plano de carreira e também de uma avaliação contínua. Então, se você usou questionário, então você vai, de forma contínua, avaliar por questionários, né? Só que para você ter um comparativo, obviamente, tem que ser o mesmo questionário que você usou da primeira vez. Então, eu analisei, deu um resultado, vou analisar de novo, vai dar outro resultado. Ótimo. Agora vamos melhorar o questionário, porque agora a gente está encontrando outros problemas nas nossas equipes. Então, uma outra versão do questionário vai ser aplicada, e aí mais à frente, essa mesma versão vai ser aplicada novamente, para justamente você ter parâmetros comparativos, né? E aí, esses questionários vão entregar resultados. Como já foi falado, esses resultados podem revelar casos de risco psicossocial de pequena intensidade, né? Posso chamar assim, pequena intensidade? Os psicólogos me desculpem se estiver errado, né? Mas casos de pequena intensidade, talvez um treinamento, uma ação específica no setor para tentar melhorar aquela condição, né? Medidas administrativas, avaliações psicológicas individuais, quando os casos eles já são um pouco mais graves, né? Então, colocar aquele setor, aqueles cargos, aquelas funções em contato direto com o psicólogo, nem que seja por uma roda de conversa ou por ações individuais. Então, tudo isso vai fazer com que você levante o problema, né, o risco psicossocial, trate esse problema e depois avalie novamente para ver se o problema diminuiu, ou se ele permanece, ou se ele mudou de configuração. Porque pode acontecer isso, você melhora a comunicação, mas ainda o relacionamento entre as pessoas está ruim. Então agora nós vamos mudar o nosso questionário para tentar ver qual que é o problema que nós temos aí de relacionamento entre as pessoas. Então, direcionar perguntas para isso. E por isso é importante a ação do psicólogo, né? Porque aí o psicólogo vai saber o que perguntar, de que forma perguntar, são as respostas esperadas, né? E o que essas respostas vão revelar. Então não sou eu que sou técnico de segurança, tecnólogo em segurança, intérprete de Libras, que vai saber qual que é a melhor forma de perguntar, vai ser um psicólogo. Então por isso que a nota técnica, né, do Conselho Federal de Psicologia foi bem sucedida nesse sentido. É atribuição do psicólogo definir as estratégias. E aí, quando a gente pensa em estratégia, é a estratégia até da forma de perguntar. É isso. Queria agradecer a sua participação, Anderson. Acredito que foi muito esclarecedor, tá? Todo mundo que assistiu o vídeo também, quero agradecer, tá? Pedir para curtir, compartilhar, né? E até a próxima, pessoal. É um prazer, pessoal. Até a próxima.